aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Você sabe, aqui no R-Final a gente é muito sincero e hoje a gente não pode deixar de ser. Se eu comentar aqui que foi a melhor abertura de temporada da Stock Car, eu vou estar mentindo descaradamente, porque o que a gente queria ver mesmo era a briga pela ponta. E, na verdade, o que aconteceu foram 2 vitórias de poles nas 2 corridas que aconteceram, tanto da sprint quanto da principal. Rafael Suzuki no sábado e Felipe Batista no domingo. Mas acho que o que salvou essa abertura de ser um fracasso foi a própria circunstância dessas vitórias. Não tiveram vitórias fáceis de ponta a ponta, igual a gente viu no sábado o Verstappen conquistando o GP do Bahrein de Fórmula 1. Pelo contrário, no sábado o Zezinho Mugiati, campeão da Stock Series do ano passado e agora estreante na Stock Pro, deu um bom calor no Suzuki, inclusive até buscando aproveitar dos pontos de fraqueza do Suzuki, como a gente viu naquele momento da curva 1, logo no comecinho da corrida, em que o Suzuki abriu um pouco mais a tangência e o Zezinho aproveitou ali de dentro para tentar alguma coisa. Não conseguiu porque o piloto da TMG conseguiu se segurar e manter a ponta até o final. Mas nesse lance foi muito bom a gente ver essa igualdade de condições, porque o Suzuki já tem mais tempo de pilotagem do que o Mugiati na Stock Car e tem no currículo passagens recentes na TCR em South America e TCR Brasil. Então ver essa igualdade de condições na pilotagem foi uma coisa que realmente salvou a corrida, como também as próprias disputas do pelotão intermediário. Para quem não viu a corrida de sábado, eu recomendo ver uma delas em especial, o duelo do Ricardinho Maurício e o Lucas Forest pelo 8º lugar. Aí você vai perguntar, poxa, Natan, foi especial por quê? Por causa do momento de push to pass que eles tiveram, que eles resolveram usar. O pessoal no geral já estava usando muito push to pass no começo da corrida, isso falo no momento da largada, na primeira volta, mas só que estava naquele ponto específico da reta principal. Para mim estava um pouco previsível, eu já sabia, já imaginava que o primeiro lugar, que o da frente ia usar o push to pass para se defender e o segundo ia usar o push to pass para atacar, sempre naquele ponto. E depois que eu vi Forest e Maurício fazendo a descida para a curva 0, naquele gás foi para mim uma caixinha de surpresa. Sim, a gente tem aquela descida considerável depois do segundo S até a curva 0, mas não é aquela descida que dá para pegar muita velocidade e os dois resolveram arriscar. Pelo menos eu, né? Eu posso até estar bem errado. Como eu sempre falo aqui na R-Final, minhas opiniões sempre tem um quê de dúvida, porque tem gente que vê mais do que eu tenho 5% da visão. Mas eu cheguei a ver sim o Lucas Forest já com a luzinha do push acesa, perto da tomada da curva, perto da linha do pit lane. E o Maurício parece que veio na mesma toada. Eu não vi quando ele acionou, mas parece que foi nessa descida também. Um pouco depois do Forest, mas foi junto. Foi quase junto. Tanto que o do Forest acabou um pouquinho antes e o Maurício durou um pouco mais. Mas o que valeu mesmo foram os dois fazendo aquela tomada para curva 0 usando. E o Forest até pagou um pouco do preço, porque chegou a dar uma espalhada, quase que perde a posição. Depois disso a transmissão oficial não mostrou, mas o Forest conseguiu manter aquele lugar em cima do Maurício. E até pode concretizar uma tônica que eu tenho na minha cabeça aqui depois desse final de corrida, depois desse final das atividades lá em Goiânia. A Eurofarma não mostrou nesse fim de semana a mesma velocidade, a mesma competitividade que é habitual de mostrar. Na minha opinião, a maior prova disso foi no domingo. A gente tinha ali o Felipe Massa na segunda posição, logo no comecinho da corrida, e os 2 carros atrás, Ricardo Maurício e Daniel Serra. E os dois não conseguiram chegar, não tinham aquela velocidade de cruzeiro boa. Claro que o pit stop também não ajudou no domingo, porque a gente tinha tanto o Ricardo Maurício quanto o Daniel Serra prejudicados por causa do erro, não vou dizer um erro, mas foi a quebra da pistola no pit stop. Os 2 carros tiveram rodas soltas. E o Donick se manifestou no mesmo ponto, na descida para a curva 1. A roda do Daniel Serra se soltou de um jeito mais leve, porque saiu devagar do carro, e a roda do Ricardo Maurício fez aquela famosa descida desenfreada, famosa do skate também, parecia aquela descida de mega rampa. Quem conhece o skate de alto nível americano sabe que tem aquela rampa gigante que os skatistas descem, parece que descem numa velocidade do Deus me livre. E o pneu tava desgovernado, pulou, passou por tudo, passou até pela barreira de pneus para bater lá na grade, perto do morrinho que fica ali para os espectadores. Não passou da grade, graças a Deus, não machucou ninguém, mas foi uma velocidade espetacular, porque tomou tanto impulso que passou da barreira de pneus. Até o Zine Júnior e Bruno Vicari, que estavam comentando a corrida pelo Stock Car Channel, assustaram com o lance e assustaram com a má fase da Eurofarma. Toca aqui pra nós, editor, até pro pessoal que não ouviu, ouvir pelo menos. Felipe Massa é o segundo. Voltamos pra ordem tradicional. Exatamente. Todo mundo já fez a troca. E Ricardinho tá também, rapaz. Rapaz, soltou Não mais é uma possível, roda. mas não é possível. Meu Deus, hein? Olha isso, que só. perigo.
Ainda bem que Goiânia tem uma área extensa aqui de não é nem a roda que trocou agora. O que aconteceu, rapaz? Olha Rosinei? a cara do Meinha. Faz uns 20 anos que ele não tem um fim de semana assim. Que coisa impressionante a gente vai vendo aqui na Stock Car em Goiânia. Era o terceiro colocado, rumo ao pódio. Nessa corrida 80 aqui em Goiânia vão acontecendo coisas... Impressionante. Vamos ver aqui. Tá aí, ó, Bruno Vicari, Ozzy Júnior e Hélio Pingo também na transmissão oficial da Stock Car. Um quase atropelando a fala do outro, dada a importância daquele momento. Mas sabe o que lembrou isso? Lembrou uma má fase da Haas lá em 2018. Eu quando vi esse incidente, eu lembrei lá de Grosjean e Magnussen tendo problemas com rodas soltas lá no GP da Austrália de 2018. Tudo por causa também de uma pistola estragada da equipe americana. E já que eu puxei o assunto Fórmula 1, antes a gente continuar falando de Stock Car, o nosso amigo engenheiro tá inquieto aqui para falar sobre Fórmula 1. Tivemos o GP do Bahrein no sábado sem muitas emoções, como o Fábio Verstappen venceu aí com questão de 19 segundos para Sérgio Pérez. A última metragem que eu vi era 19 segundos. Nada além do que a gente está acostumado. Mais um dia no paraíso, como diria Phil Collins. Mas são os detalhes técnicos que o nosso amigo não queria deixar passar, deixar esse fim de semana passar para a gente comentar um outro dia. Então vamos colocar ele na conversa logo e deixar ele falar. Bora aí, Ricardo Arcuri! Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Natan, vamos sair um pouco do Brasil, vamos ver as coisas um pouco lá fora, a Fórmula 1 que está estreando nesse fim de semana? Então aproveita que já que foi sábado, manda um Night Fever pra mim, ô DJ, manda bala! Então, eu tive algumas impressões interessantes que se confirmaram da pré-temporada nessa corrida do Bahrein. Primeiro, na verdade, começa com a surpresa, é a Red Bull. Não é o fato da Red Bull ter ganhado. Na verdade, eu esperava que isso fosse acontecer. Quem não esperava? Mas eu esperava que a diferença da Red Bull entre relação aos outros carros diminuísse um pouco. Não que acabasse o domínio, mas que ela diminuísse. E, no entanto, 20 segundos para o Sérgio Pérez e mais 3 segundos para o Carlos Sainz, 23 segundos, se mostraram exatamente o que a gente tem visto corrida a corrida. Então, nesse caso, a Red Bull, pelo menos neste começo, mantendo o mesmo patamar altíssimo em relação às outras logo de cara. A Ferrari resolveu seu principal problema, o problema de consumo de pneus. A Ferrari conseguiu se manter muito bem numa pista abrasiva que ataca os pneus e conseguiu se manter sem muitas perdas. Só que, como toda boa lei da engenharia, é tudo um compromisso. Se você ganha uma coisa, você perde outra. E ela perdeu aquela velocidade bruta que ela tinha no passado. Um step back, né, um passo atrás que a Ferrari fez, que na minha opinião foi muito correto. Porque agora ela pode voltar a ter um nível minimamente decente de consumo de pneus e aí pode pensar em ganhar em outros pontos. Então, um ponto para a Ferrari dessa maneira é um bom trabalho de Frederic Vasseur trazido para a equipe. Isso aí pode ser um bom fator a favor dele. Baita pilotagem do Carlos Sainz, eu concordo com a escolha geral, o melhor piloto da corrida, ele hoje, vamos dizer assim, preguinho tá a perigo, né? Ele tá de aviso prévio de 1 ano, ele tem que mostrar serviço para conseguir um preguinho novo ano que vem, né? Então ele já tá fazendo e fez um ótimo trabalho. Não se impressionem com o Charles Leclerc, tá? O Leclerc ele teve um problema de freios, já deu para entender isso várias vezes na curva 10. Eu entendo que o sistema de freio dele estava tendo problemas entre o direito e o esquerdo. Um estava freando mais que o outro. É uma falha que está sendo causada, talvez por uma programação do Brake Migration, que é um sistema que tanto o carro da WEC quanto a Fórmula 1 tem, que é uma migração temporária da relação de freio à medida que a freada acontece. Eu acredito que tenha sido algum problema nessa parte. Muito decepcionado com a Mercedes, esperava muito mais deles, dado que tem a engenharia que tem, o corpo técnico que tem, não conseguirem trazer nem um pouco de disputa Red Bull, foi muito abaixo do que eu esperava. McLaren também, para quem veio daquele jeito no ano passado, com a reação, e agora chegou desse jeito que chegou, muito decepcionante também. De novo, vão ter que remar um monte para conseguirem estar lá em cima de novo. Será que eles vão conseguir esse ano de novo? Essa é a pergunta. Bom, para encerrar, falar das duas decepções da pré-temporada que se confirmaram na primeira corrida, que são o Williams e a Alpine. As duas tiveram muitos problemas mecânicos, muitos problemas de desempenho, não conseguiram fazer bons tempos na pré-temporada e se confirmou isso na primeira corrida. Quem sabe ainda pode mudar alguma coisa até a Arábia Saudita, Jeddah, né, no caso, mas
Vamos conferir, porque tem muito pouco tempo para tal, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. E volta para estoque, filho! Pedido dado, pedido cumprido. Vamos voltar com o Stock Car então, porque, olha, a Fórmula 1 adotou um negócio que eu queria muito que a Stock Car adotasse no ano que vem. A gente vai ter a introdução do DRS nos novos carros da categoria em 2025 e eu gostaria que fosse o que aconteceu nesse fim de semana. Depois da primeira volta, a direção de prova já habilita agora os pilotos a usarem. Então, bem diferente do que era até o ano passado, que foi de 2011 até o ano passado, em que todos os pilotos só podiam usar depois da abertura da terceira volta. E habilitando logo no fechamento da primeira volta, a disputa, na minha opinião, vai ficar melhor. Eu acho que na Fórmula 1 a gente vai ver os frutos disso logo. Essa corrida foi bem morna, né? Mas eu acho que no GP da China, no GP do Japão ou até no GP de Imola, a gente possa ver isso mais nítido. E eu acredito também que se colocarem na Stock Car, isso também não vai demorar muito, não. A gente vai ver isso bem rápido, esses frutos acontecendo de uma Stock Car mais disputada. Agora, eu digo que não foi um final de semana totalmente perdido. A gente teve aí o Poles vencendo nas duas corridas, que eu não considero melhor para a abertura de campeonato, mas foram dois poles que não são favoritos, né? O Rafael Suzuki é um piloto sejamos sinceros, pilotão intermediário da Stock. Chegou a disputar título no ano passado, mas não era aquele piloto a disputar liderança logo de cara, e já começou vencendo o ano. E o próprio Felipe Batista é um rookie quase. Ele estreou em final de 2022, temporada 2023 foi a primeira que ele fez completa, e tá agora chegando a uma nova fase. Foi a segunda vitória dele na carreira, já tinha vencido em 2023, agora não me lembro a etapa que ele venceu, mas venceu sim. E essa vitória se tornou importante, porque parece que mudou o foco dele no ano, na temporada. Esse ânimo de ter vencido e ter estreado também com a equipe nova, tinha saído da KTF e agora entrou na Crown, trouxe para ele um gás até de brigar pelo título, nas palavras. Vamos ouvir o que ele falou. A gente tem até um material detalhado fornecido pela própria Stock Car que a gente não podia deixar passar. Vamos ouvir o que disse Felipe Batista depois dessa vitória e depois até de ter batido um recorde no circuito de Goiânia. Felipe Batista, que final de semana, recorde da pista, pole position, vitória na corrida principal, começando uma nova equipe, novo patrocinador. Podia ser melhor, né? Não podia ser melhor. Fazer a pole ontem ali com o que eu fiz de tempo e tudo mais foi maravilhoso. E terminar o final de semana agora vencendo essa corrida tão importante em homenagem ao Wilson. Então, tô feliz demais de estar podendo fazer isso junto com o time da Texaco. Eles me deram um carro perfeito que me possibilitou fazer tudo que eu fiz. E foi uma corrida perfeita, um final de semana perfeito. Só tenho a agradecer a todos. E esse ano promete, vamos buscar o título. Agora, você fez parecer fácil, né? Uma coisa que não é na Stock Car. Abriu bastante no início da corrida. Conta como é que foi um pouco a dinâmica dessa corrida do carro. No começo eu tinha bastante push, né, guardado, eu não usei nenhum ontem. Então eu fui dando sempre push para conseguir manter uma distância, abrir na distância. É uma corrida de 50 minutos, então eu acho que tava todo mundo tentando poupar pneu e eu tava fazendo igual. Mas o carro tava incrível assim, então eu conseguia manter um ritmo muito bom, mesmo poupando pneu. E aí, até depois da relargada e tudo mais, o ritmo manteve, continuei tendo um ritmo acima dos outros concorrentes, então só tenho a agradecer todo o time mais uma vez. Realmente o carro estava maravilhoso e eu consegui me encaixar muito assim no entrosamento junto com eles, então é um ano que com certeza vai prometer muito. Pois é, você falou do ano, você falou em disputar o campeonato, já dá para sonhar depois de uma performance como essa, em disputar o título, chegar lá em Interlagos disputando esse campeonato? Com certeza a gente tem capacidade, desempenho para fazer isso, então vamos fazer tudo possível para chegar lá no final do ano brigando pelo título e, se Deus quiser, a gente vai conquistar ele também. Tá aí, o piloto totalmente no gás. Felipe Batista virou realmente a chavinha, vislumbrando um cenário de ser um piloto de ponta. Mas aí é ver, né, se a Crown realmente é um nível de brigar com equipes como a Eurofarma ou com a própria Matheus Vogel, que defende o título. Aliás, Gabriel Casagrande saiu como líder do campeonato. Foi 6º lugar no sábado, 3º lugar no domingo, e aí foi o piloto que mais pontuou, né? Porque tanto o Batista quanto o Suzuki não fizeram 2 top 10 seguidos. O Batista foi 19º na primeira corrida e foi o vencedor da segunda. O Suzuki foi vencedor da primeira prova, da corrida sprint, e foi o 17º na segunda corrida. Dá pra marcar pontos? Dá.
Porque se você completa, se não me engano, 75% da corrida, dá pra marcar o ponto. Menos disso não dá pra marcar. Mas quem completa mais na frente é que sai melhor, né? E a gente teve o Gabriel Casagrande cumprindo essa máxima, como ele mesmo falou na entrevista após a prova principal. Entrevista que ele deu pro Stock Car Channel, que disse: Stock Car se ganha sim, marcando o maior número de pontos possíveis. E esse contraste já se mostra na classificação inicial, depois da primeira etapa. A gente tem o Casagrande liderando com 6 pontos de vantagem pro Júlio Campos, 111 a 105, e o Rafael Suzuki só aparece na 8ª colocação, com só 74 pontos. Ou seja, 37 pontos de vantagem entre o maior pontuador do fim de semana, que não venceu uma corrida, para um vencedor, pro vencedor da primeira corrida. O Felipe Batista aparece um pouco melhor, tá na 3ª colocação, com 94 pontos, mas agora é ver se no Velocitar vai ter esse clima de competitividade igual. Se as equipes de ponta como Eurofarma e Vogel vão disparar de novo, ou se a gente vai ter aí a famosa nova ordem mundial, com novos pilotos voltando a ganhar. Já que a Garra Racing andou tão bem com o Zezinho Mugiati em Goiânia, não conseguindo pódio, mas até chegando a ameaçar o Suzuki pela vitória, a gente quer ver se esse ritmo é igual pro resto do ano. E a gente quer ver se a ignição do carro pós-pit stop melhorou, porque foi isso que acabou prejudicando também o piloto estreante a brigar pela vitória. Ele foi saindo, o carro deu uma engasopada, assim como deu no carro do Rubinho Barrichello, e ele não conseguiu andar. E eu vou falar uma coisa pra você: esse problema também pegou o Thiago Camilo. Na minha visão, foi uma coisa muito parecida com o que a gente viu com esses dois que eu citei, que falaram também na tradução oficial. Naquele momento de pit stops com tela dividida, a gente tinha o Camilo também recebendo aquela ajudinha dos mecânicos na hora de sair. O que tem causado esses problemas, eu não sei. Eu acho que é apenas um mau funcionamento da mecânica do carro. Para acontecer em 3 carros diferentes, pode ter sido em ignição, porque se fosse só com o Zezinho, eu ia falar que poderia ter sido nervosismo de iniciante, mas como aconteceu com mais 2, eu acho que foi um problema de ignição. Mas esse é assunto para um outro R final. Vou até chamar o nosso engenheiro pra gente falar uma outra vez, né? Quem sabe até falar da intensidade dessas corridas de sprint aí, porque no período intermediário isso pegou bastante, né? A gente teve aí muitos carros lado a lado, logo no começo da corrida de sprint, foi muito legal isso. Então é uma coisa pra gente discutir no aquecimento pro Velocitar, ou talvez até no próprio podcast sobre a corrida do Velocitar. Depende aqui do andar da nossa carruagem. Mais tarde no cronograma a gente fala quais as nossas próximas pautas sobre o Stock Car. Mas o certo é que a gente vai continuar falando muito ainda sobre essa categoria durante o ano, e eu conto com a sua audiência aqui no R Final, como também conto com a sua audiência nas produções de conteúdo dos nossos apoiadores. Tem aí o portal ITV High Speed sempre com a gente, repassando o nosso programa toda semana, junto com a agenda deles de lives, corridas ao vivo e programas especiais. Também do JW News, nossos amigos que também cobram a Stock Car e outras categorias do automobilismo, como a WEC, que estão divulgando bastante por lá. Fábio Santana e a Tamires Moura são empenhados na temporada inteira, inclusive com o aquecimento das 6 horas de São Paulo, e vai voltar a ser parte do Mundial de Endurance. E a galera comandada pelo meu amigo Rodrigo Carelli, no canal Entusiasta sobre Rodas, sempre com bate-papos aí sobre o automobilismo atual e sobre temporadas históricas. Tem aí um bate-papo que ele faz com o Paulo Abreu, do blog Volta Rápida, que relembram grandes momentos do automobilismo brasileiro. Então não perca, acesse essas plataformas para você ficar por dentro de tudo no automobilismo. Por hoje, até a próxima e um grande abraço. Velocidade, muita velocidade, extermínio.